Mateus capítulo 1, final. Dei aqui a serviço do Senhor, encerrando o estudo de Mateus capítulo 1, a partir do verso 12, junto com você. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, que foi um dos responsáveis pela reconstrução do templo destruído por ordem de Nabucodonosor durante a invasão babilônica. Essa reconstrução do templo foi autorizada pelo rei Ciro, da Pérsia, depois embargada por Assuero, também conhecido como Xerxes ou Ataxerxes, e só retomada durante o segundo ano do reinado de Dário. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. A notável falta de expressividade desse trecho se deve ao fato de Israel ter se tornado um povo vassalo de outras nações depois de passar 70 anos no exílio babilônico, ficando em seguida sob o domínio medo-persa por aproximadamente 200 anos. Depois da Grécia, por 160 anos. E depois do Império Romano, desde o ano 63 a.C. até mais de 300 anos depois de Cristo, junto com todo o mundo antigo. Só complementando, essa sequência de domínios estrangeiros sobre o mundo antigo ocorreu em pleno acordo com a revelação dada ao profeta Daniel para o sonho da estátua de Nabucodonosor durante o cativeiro babilônico, e vale muito a pena se aprofundar nessa revelação, porque uma parte dela ainda não se cumpriu. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. E costuma-se questionar a realeza de Jesus nesse ponto, pelo fato de José não ser o pai. Porém, na condição de marido de Maria, ele autenticou culturalmente essa descendência perante a sociedade patriarcal da época, que desconhecia totalmente a natureza divina de Jesus. Mas fique claro que isso não diminui em nada a importância de José na história. Afinal, ele foi escolhido por Deus como provedor e protetor de Jesus durante o seu desenvolvimento físico neste mundo. E com certeza, o Senhor Altíssimo não deixaria o seu próprio filho aos cuidados de qualquer um. Portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Eis aí o padrão registrado por Mateus, demonstrando uma mudança radical no curso da história a cada 14 gerações. Considerando que o intervalo de tempo entre Abraão e Jesus é de 2000 anos e que a gente já está em 2025, isso nos enquadra profeticamente no padrão registrado por Mateus, acredite você ou não. Sendo assim, busque a Jesus o quanto antes, porque se o mover de Deus para esse nosso tempo for o Apocalipse, então que seja para a libertação deste mundo apodrecido e que você também possa desfrutar de uma eternidade abençoada na presença de Deus, junto com os demais membros do corpo de Cristo. A linhagem divina de Cristo. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso,
Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo disse isso porque o culto ao Senhor já tinha se desvirtuado tanto que o cerimonial do templo virou um teatro, cuja oferta de sacrifícios já não redimia mais os pecados de ninguém. Quer dizer, as pessoas continuavam debaixo de condenação, mesmo oferecendo o sangue de centenas de animais todos os dias. E é assim até hoje. As pessoas frequentam suas igrejas, são devotas disso e daquilo, realizam rituais, participam de atividades religiosas, achando que estão ok com Deus, só que não estão. A idolatria é pecado e o preço do pecado é um tipo de morte espiritual que somente o sangue de Jesus tem o poder de livrar os seres humanos. Por isso ele é chamado sacrifício vicário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que morreu no lugar da gente. Quem acreditar no sacrifício da cruz de todo o coração e declarar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e suficiente Salvador, vai receber a graça da salvação. E glória a Deus por isso. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus. E eu espero em Deus que essa modesta apresentação tenha feito alguma justiça ao primeiro capítulo de Mateus, que costuma ser desprezado pela maioria das pessoas, e que essa apresentação dos parentes de Jesus tenha despertado seu interesse para conhecer todos os outros também. A Bíblia conta uma história com começo, meio e fim, e o Novo Testamento é o resultado de tudo que já tinha sido escrito antes. Então tem muito mais para cavar no Antigo Testamento sobre os eventos que culminaram na primeira visitação de Jesus a este mundo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe o seu joinha para eu saber se você gostou. Comenta se tiver dúvida e fique com a paz do Senhor.